Bien, bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la sala 2. Estamos inaugurando esta jornada en la sala 2 con con la conferencia Orientación Profesional en Brasil, de la legislación a las prácticas en el campo de la educación, a cargo de la doctora Lucy Leal Melo Silva. Ella es psicóloga, profesora del Departamento de Psicología de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirão Preto, de la Universidad de Sao Paulo, directora de proyectos de investigación en psicología en grado y posgrado, específicamente en el campo de la orientación profesional y de la carrera. Es miembro de la Asociación Brasilera de Orientadores Profesionales y de la Asociación para la Educación Internacional de Orientación Profesional. Además es coeditora de la revista brasileña de Orientación Profesional y autora de libros en el campo de la orientación y la formación en psicología. Posee numerosas publicaciones en revistas científicas de la especialidad y es investigadora del CNPq. Dicho todo esto, le damos la palabra, Lucy, así que adelante. Muitas graças, Luiz. Agradeço a comissão organizadora deste evento, parabenizo por início desse quarto, Congresso Ibero-Americano de Orientação. Vou compartilhar minha apresentação. É evento muito importante para a Ibero-América e eu me sinto muito engrandecida por tomar parte deste evento. Como o Luiz me apresentou, sigamos. Começo dizendo que é muito triste a situação do mundo, com quase 5 milhões de mortes por Covid em todo o mundo. Em Brasil, a situação é aún mais trágica. São 606 mil mortos. 12% de toda a população, de todas as mortes do mundo. E o país nosso representa 3% da população. Então, há que começar dizendo que é uma situação de luto no mundo. Mas seguimos. O objetivo de minha apresentação hoje é reflexionar com vocês a respeito da orientação profissional em Brasil e pensarmos em pontos de similaridade com a América Latina. Pensei numa apresentação que vai desde a legislação do Brasil hasta práticas atuais. E vou desenvolver minha apresentação em 3 eixos. Os registros históricos, alguns que eu selecionei, históricos e legais para desenvolvimento da área em Brasil. 2, segundo erro, pensar a respeito do currículo base comum, da base comum nacional para a escola secundária em Brasil. É uma novidade. E programa que começou em Brasil, especificamente em estado de São Paulo, a respeito de projeto de vida e trabalho. Os registros, eu hice El Viaje por Carvalho, Lema, Melo Silva e Jaquemã, Melo Silva Munhoz e Leal, Pimenta e Rosas, para trazer as ideias com vocês. A pergunta que hago inicialmente é onde e quando se desenvolveu a orientação em Latinoamérica. E os registros que tenho datam de 1920, em Brasil, Argentina, México, Peru e Venezuela, por esta literatura. Em Brasil, se desenvolveu com a intersecção entre educação, contexto de trabalho e de psicologia do trabalho. E vou fazer
breve viagem com vocês de 1924 a 2018. Isso é uma cronologia de um século, pois temos registro de que há um século há alguma ação de orientação em Latinoamérica. Agora, meu foco é em Brasil. Temos registros de entre 1920 e 1930, surgindo programas... Lucy, não está a passar, as diapositivas não estão a passar. Não? Não. Luis, ¿qué hago? Bien, a ver, deje de compartir y vuelva a compartir. Eu tenho que enviar a você por e-mail? No, no, deje de compartir y vuelva a compartir ahora a ver si puede. Vuelva a compartir. Mas tu tens arquivo, não tenho que enviar por e-mail? No, 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 usted, como lo había hecho recién, lo vuelve a compartir y pruebe apretar el botón, recuerde usted, para verla completa, a la presentación. Não entendi. Vuelva a compartir la presentación. No ícone do copinho. Quando ele colocar. Não, tu colocas e ele tem a possibilidade de fazer a partilha da tela. Isso? Ahí, perfecto. Exatamente. Y debajo, ¿se acuerda que había un botón para que se vea completa? Ese botón. E o botão é o copinho. Esse. Tens um copinho. Sim. E agora? Pronto. Carrega neste copinho. Já fiz. Presiónelo, a ver. Presiónelo de vuelta. Ahí está pasando, ahí se ve. Está en la diapositiva 8. Está passando? Sí, ahora está en la 8ª diapositiva. ¿Está bien? Se Yo ve una veo... línea del tiempo. Se ve una línea del tiempo, del 24 al 71. Sí. Está perfecto, entonces se ve. ¿Quién opera ahora? ¿Yo o tú? Usted. Siempre usted. La presentación siempre usted. Sí. Entonces, entre 1924 e 1930, surgem serviços em São Paulo, Rio de Janeiro. Nos acordemos que é pós Primeira Guerra Mundial, em 1930, há crise na Bolsa de Nova York. Então, o contexto é esse, empeçam trabalhos em grandes cidades. Em organização não governamental, como MEIA, em São Paulo, e criam-se leis para a escola, educação secundária. E num sistema brasileiro, para todo o país, que é chamado de Sistema S, SENAI e SENAC, para a aprendizagem industrial ou a aprendizagem comercial. Leis... Em 1940, a consolidação da legislação do trabalho, e acá estamos em período de Segunda Guerra Mundial e Brasil em franca expansão da indústria na primeira metade do século passado. A orientação vocacional aparece em legislações brasileiras. Temos um marco histórico com a vinda de Mirei Lopes para o Brasil. Mirei Lopes para coordenar um serviço de orientação e seleção profissional, a convite do governo brasileiro. E depois temos, em 1960, se cria a profissão de psicólogo. Então, hasta 60 do século passado, muito se desenvolveu em educação. Depois, com a criação de curso de psicologia, muda-se um pouquinho as intervenções em Brasil. Então, continua em leis de diretrizes e bases da educação nacional.
se fala agora em orientação profissional, se falava antes orientação, início orientação profissional, depois vocacional, depois profissional. E é interessante porque este congresso tem o título de orientação. Não há um adjetivo. Que tipo de orientação? Em Brasil, sempre se coloca junto orientação, ou educacional, ou profissional, ou vocacional. Sigue hasta hoje orientação profissional. Mas, em legislações, aún se menciona vocacional. Vuelvo a 1960, reforçando que os cursos de psicologia foram criados. E em Brasil há uma influência muito grande de Borroslaves, o psicólogo argentino. Pero de 1980 hasta hoje se habla muito, a legislação brasileira destaca qualificação profissional, que em Constituição brasileira se tem o destaque para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E em Estatuto da Niñez e Adolescência também qualificação laboral, em las diretrizes para a educação, qualificação laboral. E nesta época se cria a BOP, 1993, a Associação Brasileira de Orientação Profissional. Em 2003, vuelve a circular a Revista Brasileira de Orientação Profissional. E nesse período, vimos a hora para este século, nós temos tramitando em Congresso propostas legislativas que defendam a criação de serviços de orientação educacional, ora orientação vocacional, ora orientação profissional. Há projetos de lei tramitando e há em especial, que traz diálogo na conversação com as atuais publicações. Isto está detalhado nesse artigo nosso de 2019. Agora temos algo muito recente em Brasil, de 2017 hasta 2018, que modificou, que abre algumas propostas de reforma da educação secundária, com a intitulada Base de Currículo Nacional Comum, que hoje vai chamar de BNCC. E novas diretrizes estão circulando para a orientação, e é esse ponto que eu creio que é onde nós outros temos muito a falar com a educação. Eu creio que é um momento especial em Brasil para a psicologia e para o campo de orientação profissional e de carreira contribuir com a educação naquele ponto em que se trabalha com projeto de vida, com que se pensa em qualificação para o trabalho, para o futuro. Esta diretriz de BNCC também está em consonância com a Constituição Federal, que eu mencionei há pouco, o Estatuto de Criança e do Adolescente. Desculpa, eu coloquei em português, esqueci, mas também estou falando em portunhol. Nós outros vemos muitos avanços na universalização de educação básica em Brasil, pero temos algo muito dramático, que são os indicadores internacionais de qualidade. São muito barros em Brasil. Isso são dados do Banco Mundial, mas são dados também de documentos da educação. Em Brasil, caminhamos muito, pero estamos muito
atrás em calidades, pelos indicadores. A BNCC vem com um produto de muitos especialistas trabalhando há 20 anos para desenvolver esta legislação. A BNCC define competência como um conjunto de conhecimentos e habilidades essenciais para todos os estudantes brasileiros que têm direito a aprender a desenvolver como persona para o exercício ativo da cidadania e da democracia, para continuar os estudos e capacitar-se para o trabalho, para o futuro. Necessitamos trabalhar com perspectivas de futuro e como membros da coletividade. Está publicado em um capítulo de um livro da Universidade del Minho, em Braga. A BNCC define um conjunto de aprendizagem essenciais para a formação integral do estudante e destaca 10 competências claves: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, que está de outro color, para que nós outros nos atenhamos ao ponto essencial. É o erro essencial de todas as reformas que estão sendo hechas em educação, para a educação integral de los jovens de escola primária e secundária. Também outra competência é argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania, que são as competências socioemocionais para o trabalho e que os gestores e empregadores dizem muito acá que se falta em trabalhadores adultos, jovens e adultos, que se contratam por diploma, por certificação, pero acabam por dispensar por ausência ou falta de competências socioemocionais. Então, trabalho e projeto de vida é a essência desta articulação necessária para sermos com a educação. Então, orientação profissional, especialmente se pensarmos em formação profissional e em possibilidades de trabalharmos com alunos das escolas em todos os níveis, para que se tenham sentidos aos estudos e sentidos ao trabalho, para que façam reflexões sobre por que e para que trabalharmos, por que e para que estudar, trabalhar em um modo de produção capitalista, e na situação que encontramos no mundo, e nas condições de trabalho que se ofertam hoje. Então, projeto de vida e trabalho na perspectiva de formação integral de aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. E as diretrizes para a educação secundária destacam que é uma estratégia pedagógica para reflexionar com os alunos sobre sua trajetória escolar, na construção de dimensões personais, cidadãs e profissionais dos estudantes. Então, os documentos de legislação brasileira estão aí disponíveis para vocês acessarem. E no trabalho completo que estará em memórias deste congresso, teremos todas as referências e os links para estes documentos. Então, é onde nós outros, como psicólogos e orientadores profissionais, temos algo a aportar na perspectiva de construção do futuro, de esperança, de saúde. Mirta Gavilã abordou a questão de saúde mental. Eu creio que quando os alunos
piensa em sentido para os estudos e sentido para seu futuro, para se pensar um projeto individual e coletivo, nós outros estamos todos fazendo algum trabalho de promoção de saúde. É muito importante, porque os números de Organização Mundial de Saúde são dramáticos em relação à depressão, à ansiedade, incluso ideação suicida. Estamos em um momento muito grave da saúde mental de toda a população, que já era grave agora, muito mais com a pandemia. Então, é necessário que a educação e a orientação colaborem com os alunos para a perspectiva de futuro, para que possamos, para que todos possam contribuir com a sociedade, com as transformações necessárias. Particularmente, estou em terceiro ponto que destaco nesta apresentação, que é no estado de São Paulo foi criado um programa chamado Inova Educação, e para ser inserido em las escolas de tempo integral. E é uma transição, porque apenas no estado de São Paulo é muito grande. Há quase 6.000 escolas. Tenho ideia de que é isso. Acá tem que ser tudo em grande escala. Tudo em Brasil tem que ser em grande escala. Em grande escala, há vantagens e há desvantagens. Há críticas positivas, há críticas negativas. Há facilitadores e há dificultadores. Mas eu tenho muita esperança neste projeto. Então, o projeto de vida está em linguagem popular, está por todo espaço, por todo sítio. Agora é um construto, é um conceito muito dito, muito hablado. Pero o que é esse projeto de vida? Por lá, literatura, uma literatura brasileira, de la zona Zanon, e neste período deste século, 2000 e 2012, primeira década deste século, estes autores encontraram em sua revisão que as definições não são claras do conceito. Quando ocorre a definição, há multiplicidade de eles. Em Brasil, há muita influência de Demon, um autor norte-americano, né, estadunidense, que define projeto como uma intenção estável e generalizada de lograr algo significativo para eu e que genera um compromisso produtivo com algum aspecto mais além de eu. E este autor influenciou muito os brasileiros da educação. Pero a origem do conceito em inglês é propósito. Propósito é uma das dimensões de projeto de vida, pero em Brasil foi traduzido como projetos vitais ou projeto de vida. Então, se habla muito em demo. Machado é um professor da USP de São Paulo, de Faculdade de Educação. E ele afirma que há ingredientes claves para projeto de vida. Tem sempre que haver uma referência ao futuro, com antecipação de uma ação. Também é necessário uma apertura a novas metas que se podem lograr e há um caráter indelegável de uma ação projetada. É dizer que é algo que o sujeito vai a realizar, algo que ele se projeta, né?
e Araújo, Arantes e Pinheiro, outros professores da educação, adotam uma metáfora que eu creio muito interessante para falarmos de projeto, que os projetos de vida são como uma brújula que se guia a los indivíduos durante seu desenvolvimento integral em la búsqueda de um sentido à la vida. Então, acá se usa muito nessa perspectiva de futuro, de metas, de ações projetadas em direção de um sentido de la vida. Desde a perspectiva psicológica, há um trabalho muito bem e completo de Concione. Ele defensionou uma tese em cotutelo, em parceria com a Universidade Federal de Rio Grande do Sul de Brasil e a Universidade de Coimbra, sob a orientação da professora Maria Paula Paixão, que está nesse evento, estará, eu creio que amanhã, em um simpósio. Vinícius Concione, a tese dele, eu recomendo, há muitos trabalhos já publicados em artigos, e há toda a lógica de uma construção de uma teoria abrangente a respeito do projeto de vida. Concione define projeto de vida como um processo em contínua evolução, significa que pode cambiar, constituído por la formação, execução e mantenimento de estruturas e ações intencionais. Há que ter uma certa intencionalidade, que em conjunto formam uma narrativa prospectiva, significativa e ao largo do prazo. Há toda uma lógica temporal que subsidia esta teoria, capaz de incitar, então, decisões e esforços em la vida cotidiana. Então, recomendo Concione para quem deseja aprofundar em projeto de vida. Então, em São Paulo, teremos o programa de educação integral e teremos Inova Educação e toda uma política pública de formação de professores. Evidentemente que vocês, se escutarem alguns professores, eles apontarão problemas em las escolas, problemas em la política pública, outros mostrarão vantagens e resultados positivos que estão a serem hechos. Este programa chamado de Nova Educação e ELPEI são destinados a alunos de 6º a 9º grado da escola primária e de todos os anos da escola secundária. A modificação que ocorreu, a transformação que ocorreu, é que foi introduzido na grade curricular 3 componentes: projeto de vida, com 2 classes electivas, os alunos eligem a temática, por exemplo, meio ambiente, cidadania, e há o componente tecnologia e informação. Em este componente, os alunos lidam tanto com construção de equipo de informática, a computadora e outros equipos, quanto trabalham com o uso das mídias digitais, como elas usam, e abordam incluso fake news, algo necessário em todo o planeta. Não podemos viver com fake news direcionando as vidas. E há também que se entender as funções dos algoritmos e quem controlam os algoritmos. Então, este foi um câmbio muito interessante e eu creio que bueno ser bem trabalhado em las escolas. Começou em Brasil em 2020. Era o ano para começar, mas a pandemia
generou problemas, mas seguem-se trabalhando para a implantação. E há muitos programas de formação para esses trabalhos. Então, professores estão sendo formados para trabalhar com projeto de vida. Nós outros temos que adentrar em la escola. Já vou a terminar, que já vi que Luiz quer estamos en hora, Lucy. Sim, então, temos o ponto que eu destacaria é o que chamamos hora de orientação profissional ou de educação para a carreira. É onde podemos trabalhar junto com a escola. Concluindo, eu direi que sem educação não há futuro. E nós outros de orientação e da psicologia temos que ajudar e colaborar com a educação. Sem ciência, não há progresso. Sem saúde, não há vida. E a saúde depende de ciência. Sem trabalho, não há dignidade. Sem trabalho decente, muito menos. Sem distribuição em português de renda, de eu traduzir para ingressos, não sei se é correto, Luiz, me diga depois. Sem distribuição de dinheiro, de ingressos, de renda, acá em Brasil, de dinheiro, não há direitos humanos. Sem proteção do meio ambiente, não há vida em planeta. Então, comecei hablando de las muertes. Termino com uma esperança, dizendo que temos que lutar por la vida em todo o planeta. E rojo, acá, é intencional. É rojo do sangue que corre em nossas veias. É luta por vida. E por vida, por tudo que dissemos em educação, em saúde, em trabalho, em investigações. Então, graças. E para finalizar, eu agradeço a Slides Carnival, que é a plantilha de apresentação que eu usei. E seguimos. Muitas graças, Luiz. Estou disponível para o que for necessário. Muchas gracias a ti, Lucy. Bueno, en verdad